Os brasileiros começaram a semana em choque por causa do esclarecimento de um crime. O assassino confesso de 6 jovens de Lusiânia, em Goiás, tinha sido condenado por pedofilia. A covardia e a brutalidade dos crimes provocaram ainda mais indignação quando os cidadãos descobriram que o monstro estava preso, mas foi beneficiado com a redução da pena. E começou a matar uma semana depois de passar para o regime semiaberto. Foi o fim do mistério que por 3 meses e meio assombrou Lusiânia, em Goiás, a 70 quilômetros de Brasília. Para as mães e parentes dos 6 rapazes assassinados, tristeza e indignação. Fica uma dor, né? Porque é uma perda, é um pedaço nosso. A gente queria ele, mas queria ele vivo, a gente queria os restos dele. A gente queria ele, sabe? Esse homem, ele é um monstro, ele tem que morrer na cadeia e nós vamos lutar para que nunca mais ele saia. O pedreiro Adimar Jesus da Silva, de 40 anos, confessou os crimes com frieza, como mostram estas imagens do momento em que ele revelou à polícia onde havia enterrado os corpos. Um tá aqui, só um aqui, nos cantinhos aqui, ó. Tem 2 ali, ó, no córrego ali. Escuta. Tem um ali sim e outro ali. A polícia conseguiu identificar o assassino a partir do depoimento de um menino que foi molestado pelo pedreiro e conseguiu escapar. Adimar da Silva foi preso no sábado. Ele atraía os rapazes dizendo que pagaria por alguns serviços e levava as vítimas até uma fazenda. Aquele pequeno serviço, a conversa evoluía para o contato sexual. Depois, o pedreiro matava os rapazes a pauladas. Diego, de 13 anos, foi o primeiro a desaparecer no dia 30 de dezembro do ano passado. Depois sumiram Paulo Vitor, de 16 anos, George, de 17, Divino, de 16, Flávio, de 14 e, no fim de janeiro, Márcio Luiz, de 19 anos. Adimar da Silva matou os 6 rapazes em menos de 30 dias. O primeiro crime foi cometido uma semana depois de ele ter recebido o benefício de progressão da pena. Segundo a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Adimar da Silva foi condenado em 2005 a 10 anos e 10 meses de prisão por ter abusado sexualmente de 2 meninos. Ele cumpriu parte da pena em regime fechado, passou para o semiaberto, foi submetido a exames psiquiátricos e criminológicos e, finalmente, em dezembro do ano passado, foi libertado. O juiz Luiz Carlos de Miranda concedeu a progressão para o regime aberto no dia 18 de dezembro do ano passado. Na decisão, o juiz diz que Adimar da Silva demonstrou possuir condições para cumprir o restante da pena em regime de menor rigor, com autodisciplina e senso de responsabilidade. Diz ainda que o requisito comportamental estava preenchido. Mas o delegado da Polícia Federal que acompanhou o caso disse que um laudo alertou que se tratava de um psicopata. Ele foi solto, embora houvesse ali uma recomendação, do laudo médico de que ele devesse ter acompanhamento psicológico, porque era uma pessoa que apresentava um quadro doentio, uma psicopatia. Para a Associação Psiquiátrica de Brasília, a reincidência é comum em casos como esse, mesmo que o criminoso tenha bom comportamento. Para uma pessoa como essa, dentro da cadeia, ter bom comportamento é simples. Lá não tem crianças. Então ele vai ter bom comportamento. Este psiquiatra, estudioso de assassinos em série, acha que um psicopata deveria ser isolado da sociedade. Ele teria que receber medida de segurança. Ou seja, essa medida de segurança somente volta para a sociedade quando cessar a periculosidade. Ele seria avaliado quanto à periculosidade. Como a periculosidade desses indivíduos, ela jamais cessa, ele não voltaria mais para o seio da coletividade. O erro está aí. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a justiça falhou. Obviamente que o juiz tem que ter sensibilidade, bom senso na hora de aplicar esta lei. Ela não pode ser estendida de uma forma igual para todos. Se há um laudo pericial que diz que a pessoa é psicopata, evidentemente que essa pessoa tem que ter um tratamento diferenciado daquele que não é. O presidente do Supremo Tribunal Federal acha que criminosos beneficiados com a progressão da pena devem ser monitorados com rigor, com a pulseira eletrônica, por exemplo. Talvez aqui nós tivéssemos, aqui um instrumento adequado também para maior controle.